o Grêmio está muito revoltado e esse é um assunto que vai além dos limites do jogo, no jogo, enfim, também o jogo é interessante, o Grêmio teve uma atuação, apesar do empate, que é uma atuação bem destacada, e nós começamos pelo jogo do Grêmio. O comentário do jogo do Grêmio foi do Carlos Guimarães, o Guimarães já está chegando aqui em seguida. Não, mas só permita, enquanto o Guimarães não entra no debate, sobre a questão da arbitragem, tá? O Grêmio tá berrando e com razão, o Grêmio foi muito prejudicado, um lance que de uma falta em cima do PP, para mim foi fora da área, que teria que gerar a expulsão do jogador de São Paulo, não aconteceu, nem falta foi marcada, e o pênalti em cima do Jeromel, que aí também foi um absurdo não ter sido marcado, fora outros lances de erros e cartões amarelos e tudo mais. O São Paulo berrou, o São Paulo berrou por causa do jogo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, que foi lá na CBF na quinta-feira pedir para trocar o árbitro de vídeo e tudo mais. O erro o absurdo da arbitragem, e tá certo o Grêmio reclamar. O São Paulo reclamar na quinta é um problema do São Paulo. O erro do Grêmio, se o São Paulo foi na quinta de manhã reclamar e pedir a troca da arbitragem, quinta meio-dia o Grêmio tinha que estar na porta da CBF e dizer, olha, o São Paulo não vai berrar, não vai condicionar a arbitragem. O Grêmio não falou absolutamente nada do condicionamento da arbitragem do São Paulo, nada. Agora berrar depois do jogo? Tinha que ter berrado na quinta ou na sexta e chamar que, isso é um absurdo o que está acontecendo, São Paulo condicionando a arbitragem. Não fez nada, o Grêmio se calou nesse processo, ficou calado. Berrar agora, o jogo não vai ser suspenso, o campeonato vai seguir. Ora, que o Grêmio foi prejudicado, foi, não tem a menor dúvida. Ontem nós à tarde entrevistamos o Alberto Franco, que é procurador do TJD, é aqui do Rio Grande do Sul, mas é um especialista em direito esportivo, e ele diz que não há precedente em anulação de jogo no futebol brasileiro, por isso que o Grêmio sugere. Os casos que aconteceram de anulação no futebol brasileiro foram lá em 2005, mas aí era por um escândalo de manipulação de resultados, né? Tinha o site de apostas, os caras apostavam muito dinheiro para um resultado X, compravam o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, isso foi comprovado, denunciado à época pela Veja com André Rizek, e o campeonato teve todos os jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho, como estava nesse esquema, os jogos foram anulados e disputados outra vez. Não é o caso de agora. O caso de agora foi uma arbitragem absolutamente incompetente. Nós precisamos usar o português correto. O que é falta de perícia? É falta de habilidade. Falta de habilidade é falta de competência. Falta de competência é incompetência. O grande problema, e isso que diz o Cristiano Silva, ele tem razão, foi que o Grêmio esperou a M acontecer e depois foi reclamar. O departamento de futebol do Grêmio deveria ter reclamado. Claro que não sabia, não haveria de saber que seria tão prejudicado, mas deveria ter chiado antes do jogo, porque o São Paulo foi fazer a reclamação e o Gaciba aceitou. O São Paulo, primeiro que o Gaciba errou, né? Aliás, para quem achava que a arbitragem fosse melhorar com o Gaciba, lê do engano, piorou vergonhosamente. O Gaciba escalou, provado o jogo do São Paulo, que era contra o Grêmio, o mesmo cara que foi o juiz de campo do jogo do São Paulo no meio de semana. Um erro assim, um erro estúpido de quem não sabe minimamente fazer uma escala. O São Paulo foi reclamar e levou. O Grêmio tinha que ter ligado o alerta e reclamado já na quinta. Tipo, opa, como assim? Os caras chiam e mudam a escala, mas que papo furado é esse? Não, vamos conversar aqui. O Grêmio não fez isso. Foi desatento o departamento de futebol do Grêmio. O que não justifica, claro, a arbitragem patética, risível, incompetente, no mínimo incompetente, como foi a arbitragem do Rafael Trace e, além da arbitragem do Trace, o VAR de Elmo Rezende Cunha, que foi um VAR, no mínimo, omisso. O Grêmio vai tentar provar que o VAR foi mal intencionado, mas o VAR foi, no mínimo, omisso no jogo do Grêmio, com um lance de expulsão, um lance claro de expulsão pro Daniel Alves, em que ele quase arrebenta o tornozelo do cara do Grêmio e não acontece nada. O Grêmio com um pênalti em cima do Jeromel, absolutamente claro, que não precisava nem do VAR, o pênalti não foi dado. E o lance do PP, das duas uma, ou foi pênalti, ou foi falta com chance clara de gol e deveria ser cartão vermelho. O que me parece que tudo aquilo que é falado há muito tempo quanto a condicionamento de arbitragem, que muitas vezes acaba morrendo no discurso de dirigentes por um que outro erro, por um descontentamento de resultado,
acabou se confirmando nesse sábado da forma pior. Escancarado condicionamento de arbitragem. Eu vou entrar na questão de roubo, de manipulação de resultados. Isso aí eu creio que não é a situação. Tudo isso começou com a briga do São Paulo, indo até Leonardo Gaciba mudando a escala de arbitragem, e quem entrou, ou quem ficou, no caso do Rafael Trace, completamente pressionado, condicionado de fato, a fazer aquela arbitragem horrível que foi a de sábado no Morumbi. Escancarado condicionamento de arbitragem. Bom dia a todos, bom dia, Zé Aldo. Bom dia, Guimarães. Tudo bem? Hoje de manhã o doutor Nestor Rain, ele reclamou bastante da arbitragem, e eu tô vendo no Facebook o doutor Homero Bellini, por isso até te perguntei aquilo. Ele diz o seguinte, Guimarães: nunca em tempo algum aqui no Face falei de arbitragem. O que vi hoje, entretanto, foi um escândalo. Não podem existir tantos erros ao acaso no mesmo jogo. O lance do Daniel Alves, se é um jogador do Grêmio, sai preso do estádio. O pênalti no Jeromel é de concurso. Pra que VAR? Não vou nem falar da expulsão do Reinaldo ou do outro pênalti. Deixo só pela expulsão do Daniel Alves e do pênalti no Jeromel. Hoje, pra mim, o campeonato mostrou que não é sério e que há cartas marcadas. Poucas vezes vi algo tão vergonhoso. Mas tudo bem, só que tem o seguinte, vamos lá. Quais são as cartas marcadas? Eu acho que a gente tem que separar. A arbitragem foi um absurdo, foi um erro, mas de lá pra cá eu tô escutando, olha, pode ter site de aposta no jogo. Que carta marcada? O São Paulo ganhou? Não ganhou. O Grêmio tá pra ser campeão? Não vai ser campeão. Antes do jogo, o vice-presidente eleito do Conselho de Gestão, Cláudio Derich, disse: olha, o Grêmio tem que focar nas Copas, onde ele vai bem, porque o brasileiro não vai ganhar. Foi dito pelo vice-presidente do Conselho de Gestão do Grêmio. Mas tem uma coisa que é a seguinte. Só pra não passar batido. O erro foi um absurdo a arbitragem, foi um absurdo. Mas carta marcada onde? É que não foi um absurdo, assim, ó. Eu fui comentarista do jogo, falei contigo ali depois do jogo, falei ontem e tal. Eu sou um cara que meio que não acredita em teoria da conspiração, e eu sou meio de acreditar na bondade das pessoas, na lisura das pessoas, até que elas me provem o contrário. Sou assim mesmo. Não desconfio assim de cara das coisas. Não sou um cara adepto do contra tudo e contra todos, né? E não gosto muito de apontar coisas onde não tem. Eu sou totalmente assim. E eu sou o cara que acredita em competência, como foi a palavra que o Cristiano Oliveira utilizou. O problema é o seguinte: eu tenho o direito de ficar desconfiado, tá? Eu tenho assim, o que foi mostrado no sábado à noite me dá direito de desconfiar. São muitas coincidências. Exatamente. Me dá o direito de desconfiar. Eu acredito em incompetência, acho que existe muita gente no meio do futebol super incompetente. Sou o cara que fala, por exemplo, do nível baixo do Campeonato Brasileiro. Aliás, ontem, né, Oliveira, o Mauro Betti falou que é o pior Campeonato Brasileiro desde 71 aqui no Esperando do Futebol. Ele disse que é o pior Campeonato Brasileiro desde 59. Desde 59. Desde 59. Eu sou um cara que joga pra baixo as coisas, porque eu sou muito exigente também. Me acho muito exigente em muita coisa. Gozado, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca Ball jogando, e ele criticava, mas não achava tão ruim. Esse é porque o Palmeiras não ganha, o Mauro Betti tá falando? Será? Não sei, mas ele falou. O que eu acho, eu jogo pra baixo mesmo. Eu vou te dizer o seguinte, Guimarães, a arbitragem que é ruim e a arbitragem brasileira é péssima, ela é ruim pros dois lados. Sim. A arbitragem de sábado foi ruim para um lado só. Aí é que tá. E acho o nível da arbitragem ruim, acho o nível da bola jogada ruim. Eu sou meio mala, sou meio exigente, sou chato e não acredito em teoria da conspiração, tá? Mas o que aconteceu no sábado à noite não foi incompetência só. Eu tenho a desconfiança, não tenho como provar. Outro tem a certeza, outro não tem a certeza. Eu tô dizendo que não foi só incompetência. O que foi mais? Vamos lá, vou repetir, tá? Eu tenho o direito de desconfiar que não foi só incompetência. Foi mais o quê? Não sei. Eu tenho esse direito. Não posso ter. O quê? Eu tô desconfiando que o jogo teve um condicionamento pró-São Paulo. Não, mas condicionamento não precisa desconfiar. Ele teve um condicionamento. Bom, no momento em que a direção do São Paulo... E isso não é incompetência. Pega o voo. Isso é outra coisa. Pega um voo. Ponte aérea, vai na CBF e diz: eu não quero o árbitro de vídeo tal,
porque no jogo agora de quarta-feira na Copa do Brasil teve um erro, tal, eu quero que troque. Isso é outra coisa. Isto é condicionamento. Isso não é incompetência. Isso é condicionamento. Logo, só um detalhe, só um pouquinho. Logo não é incompetência. Isto é condicionamento. Que me dá o direito de desconfiar de outra coisa. O São Paulo foi lá e condicionou e exigiu. Ponto 2. O Grêmio, tu acha isso honesto? ao ver tudo isso, claro que não é honesto. Não é? Incompetência claro que não é diferente disso. O Grêmio, isso aí é antiético. O Grêmio, ao ver tudo isso, ficou calado. Não fez absolutamente nada. O Grêmio é vítima, Cristiano. Não, o Grêmio é vítima, mas só que ele poderia ter pelo menos esperneado, né? Porque quando é aqui no Gauchão, todo mundo esperneia contra a arbitragem, veta todo mundo, vai na CBF, vítima, olha... Bom, então tá bom. Então, não, vamos passar o pano. Não tô passando o pano. O Grêmio é vítima, eu concordo que o Grêmio é vítima, mas o Grêmio tem o seu erro, o Grêmio foi omisso, o Grêmio se calou. Na quinta-feira, quando o São Paulo fez esse absurdo que fez, o São Paulo fez um absurdo, o Grêmio deveria ter feito aqui, convocado uma coletiva e dizer assim, ó, vocês não vão fazer isso aí. Esse absurdo é pra derrubar a comissão de arbitragem. Esse absurdo é pra derrubar. O jogo foi muito sério. Cara, a gente tá concordando com quase tudo. Só que tem o seguinte: o que eu tô vendo desde o jogo pra cá, que tá se botando tudo no liquidificador e bate e vê o que dá. Eu quero só um pouquinho mais, eu quero só separar algumas coisas. Foi um erro, o Grêmio foi prejudicado, sim, dá pra levantar suspeita, sim, tá cheio de site de aposta, vocês mesmos disseram aí que aposta quantos escanteios vai ter, gera desconfiança. O São Paulo foi antiético, para não dizer mais, foi no mínimo antiético impedir a troca da arbitragem. Ponto 2, o Grêmio errou ao escutar e ver tudo isso, não se manifestar. Porque o Grêmio... E o Gaciba foi o quê? Vou chegar lá, calma, gente, vou chegar lá. Vou chegar lá, gente, só um pouquinho. O Grêmio foi boca aberta em não manifestar. O Gaciba foi incompetente. Aliás, o Gaciba está sendo incompetente desde quando ele botou uma curva num VAR para validar um gol do Inter contra o Bahia, que o cara também impedimento. Teve uma outra estranha também no gol do Gil agora, Corinthians e Flamengo. Eu tô dizendo que ele está sendo incompetente desde aquela época. Ele admitiu o erro no gol do próprio São Paulo. Admitiu o erro no gol do próprio São Paulo. O Gaciba tá querendo embuchar todo mundo desde aquela época da linha curva para justificar um impedimento. A gente tá falando aí teve de negócio, o gol legal do São Paulo, que foi anulado pelo VAR, que ele pediu uma série de erros. Ele tentou embuchar naquele Inter e Bahia uma linha 3D que não era 3D. E aí eu lembro que na época, não, manda contato, eu vou te mandar a foto. Não é mandar foto, cara, só um pouquinho, não é amigo de WhatsApp, publica a foto. Olha aqui, o presidente do negócio publica a foto. Só para não perder o fio da meada. Gaciba incompetente, Grêmio boca aberta, São Paulo no mínimo antiético. Outra, tem um detalhe interessante. O pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Porque eu quero ver um dia um time que vai ser beneficiado como o São Paulo foi, chegar e dizer assim, olha, foi um erro, nós somos aqui beneficiados. Cristiano, aí não acontece. O erro, o sábado não é banca paga, banca recebe. Não, cara, sábado é estranho, cara. A gente não pode dizer que isso é uma coisa que acontece normalmente. A gente tem o direito, eu diria do VAR em nenhum momento. Exato, a gente tem o dever mais que o direito, o dever de desconfiar, cara. Claro, mas eu não tô dizendo nada ao contrário. A gente tem o dever de desconfiar. Claro que sim, nós tivemos escândalos de arbitragem recentemente, mas nós também temos o dever de dizer que o Grêmio foi boca aberta porque viu o São Paulo condicionar a arbitragem e não falou nada. Estamos dizendo, a gente está concordando, só que eu acho que a incompetência do Gaciba e o estranhamento do jeito que o VAR foi conduzido sábado, eles falam mais alto que a boca abertice do Grêmio. Nós temos 11 horas e 22 minutos. Só tem o seguinte, é que, com todo respeito, dos que eu escutei, o único que falou que o Grêmio foi boca aberta fui eu. O Orestes pediu passagem, o Magno também, inclusive o Magno pediu primeiro que o Orestes. Vamos fazer assim, ó. Segurem a ficha 1 pro Magno, a 2 pro Orestes, a gente vai rápido pro intervalo e nós já voltamos. O Ganhando o Jogo está debatendo o futebol para o Banco Banrisul. Magno. O São Paulo tentou na quinta-feira, Zé e amigos ouvintes, companheiros do programa, a mudança dos dois árbitros, tanto de campo quanto de vídeo, alegando erros no jogo contra o Coritiba, que eu vi e aconteceram, erros no jogo contra o Atlético Mineiro, que eu vi e aconteceram, e erros no empate com o Fortaleza pela Copa do Brasil, que eu não vi, então esses eu não vou me pronunciar se aconteceram ou não. Primeiro ponto, por esses 3 jogos, em sequência, o São Paulo foi lá lutar, entre aspas, pelos seus direitos de uma arbitragem limpa e tudo mais, para que se esclarecessem questões quanto ao uso do VAR. Levou uma das trocas,
que foi o árbitro de vídeo. O Grêmio, e aí, aquilo que o Cristiano Silva falou, deveria sim ter ficado em alerta. Se foi boca aberta, pode ser que sim, até penso próximo a isso. Entretanto, também imagino que o Grêmio não acreditava que algo tão estrondoso, tão condicionado aconteceria na sua partida. Poderia sim, como todo jogo tem algum erro de arbitragem, tem erro de análise de VAR, um jogo, para dizer, normal, dentro daquilo que se tem no Campeonato Brasileiro, nas competições arbitradas pelos juízes brasileiros. Não tão escancarado como foi. Aí que entra talvez uma ingenuidade ou o excesso escancarado que teve naquele sábado. Melhor pressionar agora, falar agora, do que ficar quieto também. Por mais que não vá se anular a partida, não vá se mudar o resultado do jogo, tem de mostrar a sua força também, não pode ficar quieto. Aquilo que falou, talvez um pouco excessivo, o vice-futebol Paulo Luz, do assalto, que ele acabou frisando bastante na entrevista de pós-jogo, o Grêmio tem que mostrar sim sua força, tem que ir lá na CBF, tem que pressionar Leonardo Gaciba, que para mim já deveria ter sido defenestrado desse comando de arbitragem, por tudo isso que vem acontecendo, por essas justificativas que ele coloca completamente equivocadas, o Grêmio tem que firmar sua posição. Mas acredito também em ingenuidade de não acreditar que aconteceria tudo o que aconteceu no sábado. Orestes. Olha, o Grêmio realmente foi prejudicado, certo? Não teve pênalti, que não foi marcado. Um lance que poderia ter sido falta com expulsão, não houve a expulsão. Outra coisa, o Grêmio realmente foi, sem dúvida nenhuma, o mais prejudicado da rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, um detalhe importante, quem é que levou a melhor? Foi o São Paulo, que foi lá, falou com o Gaciba, usar uma expressão aqui, abriu as pernas e acabou cedendo pelo menos uma troca para o São Paulo, tá? Aí o detalhe importante, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é que comanda o Gaciba? Não tem alguém para puxar a orelha dele para dizer, olha, cara, tu tá errando e a coisa tá complicada. Não tem ninguém para chamar a atenção desse cara aí, ou ele pode fazer o que quiser lá dentro da CBF? O presidente Rogério Caboclo. Esse é o presidente Rogério Caboclo e seus vices. Aí tem o Noveleto e mais, acho que 6 ou 7 vices lá. Eu acho que todos os presidentes de federações são, de certa forma, são da direção da CBF. Sim. Então... Não, o Gaciba ele é submetido à presidência da entidade. Mas no que diz respeito à arbitragem, o Gaciba, ele é a autoridade máxima. Sim, mas no que diz respeito à arbitragem, o Gaciba está no topo. Sim, mas pode chegar a CBF e dizer, Gaciba, não dá o Renato pediu um programa ao vivo com o Gaciba e 6 treinadores. Isso é legal. Seria produtivo isso? Seria sensacional. O Renato pode pedir. Tudo que tem a ver com transparência é legal, né? É absurdo, nós estamos em 2020, tudo hoje é transmitido com uma facilidade absurda. Tu consegue transmitir hoje através de porta de geladeira um jogo de futebol, tá? E tu não consegue disponibilizar o áudio do VAR. Por quê? Eles conversam de tão secreto durante o jogo que eles não podem disponibilizar o áudio do VAR. O que de tão secreto é debatido durante o jogo entre aquela salinha misteriosa e o juiz de campo? Essa é a palavra. Não consiga, eles não querem liberar. Esse que é o ponto. Essa é a palavra, transparência. O futebol em geral, ele é... Eu tenho, assim, o futebol é meio, sabe, bem complicado. O que eu não entendi? O meio bem complicado. Futebol meio? O futebol é um meio bem complicado, onde tem muito lance... O futebol é meio pantanoso, cara. Isso aí. Na base da política. Isso aí. O futebol é uma pena, né? É uma pena porque eu me incluo no meio do futebol. Nós somos do meio do futebol. Mas eu vou te falar o seguinte, eu sou uma parte de minoria, porque o futebol é nojento. Os bastidores. É que o torcedor só quer saber da bola. E tá certo, torcedor nem queira saber dos bastidores, senão você larga o futebol. Não, concordo contigo, tá? O futebol é um meio de... onde tem tráfico de influência, onde tem lobby, onde tem... Dos mais diversos interesses. Como diria a música dos Paralamas, lobby, propina, jeton, né? Tem jogo de interesse, tem falcatrua. Mas tem coisa boa também. Claro, a única coisa boa é a parte lúdica, tá? Muita coisa boa, mas olha só. E é um jogo legal de se ver. Deixa eu voltar especificamente pro caso do Gaciba.
O Gaciba, e todos nós que conhecemos o Gaciba, a gente conviveu com o Gaciba, todos nós trabalhamos em jogos do Gaciba desde o tempo em que ele era árbitro, depois convivendo com ele aí em corredores de estádio, quando era já comentarista. Sinceramente, eu acho o Gaciba um cara sério, tá? Agora, dizer que ele é sério não quer dizer que ele é competente. São coisas diferentes. Ele pode ser sério, ele pode ser bem intencionado, ele pode ser ético, mas ele pode ser incompetente. E, honestamente, me parece que é o que está acontecendo. Quando o Gaciba assumiu a Confederação Nacional de Arbitragem, eu lembro que nós dizíamos aqui, ele assumiu no melhor momento possível. Era uma barbada, porque o VAR estava chegando, os erros de arbitragem diminuiriam fatalmente, e era só colocar o negativo no positivo, era só colocar o engate e deixar rolar. Com transparência, com orientações claras. Só que o que acontece é justamente o inverso. Não há transparência, pelo contrário, é de um modo sombrio que as coisas são feitas, com muita incompetência, inclusive de escala. Vem cá, como é que tu vai colocar para o VAR do jogo do São Paulo de sábado o mesmo cara que apitou o jogo do São Paulo de quarta? Mas vem cá, tinha um mínimo de raciocínio. O mínimo de raciocínio é juntar o mais com o menos, é ligar o tico e o teco. E ver que não vai dar certo. Olha só. Independente do Rodolfo Toschi Marques, que seria o cara do VAR e que apitou o jogo de São Paulo, independente de ter ido bem ou mal, vem cá, tia, juntar o tico e o teco. Então, assim, Silva, tem muita incompetência. Eu não acho que há, por parte do Gaciba, assim, uma falta de seriedade. Isso eu não acho, porque a gente conhecia o Gaciba e sabe da sua seriedade, mas ser sério é premissa básica, não é diferencial. A gente tem que partir do princípio que todos são sérios. A partir daí, o cara para comandar a arbitragem tem que ser um cara competente e transparente. E isso o Gaciba não vem sendo. O Gaciba só responde ao Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF. É Caboclo e Gaciba. Gaciba e Caboclo. É isso aí. Não tem nem vice nem nada, é só ele. Não, mas os vices têm jogo de influência em cima sobre a CBF. Tem vice ali que tá ali só pra desfilar quem é vice. Caboclo é o risadinha, né? Tem essa relação. Assim, pera aí que eu derrubei aqui. Eu falo sobre o lance da desconfiança, tá? Porque eu não sou um cara muito desconfiado com relação repito, não acredito em teorias e até que se prove o contrário. Mas o que aconteceu sábado me deixou um cara desconfiado. Me deixou desconfiado. Eu sou desconfiado de tudo. Eu tenho... O Marco da Santa Maria, ele disse que a troca foi por conta de coronavírus. José Aldo, a escala do árbitro que foi trocado foi feito bem antes por causa da coronavírus. Não foi. Isso aí terminou o jogo Grêmio, o São Paulo e Fortaleza. O São Paulo foi na CBF na quinta reclamar e pedir a troca de arbitragem. Tanto que no repórter esportivo aqui, o Pfeiffer deu, olha, a arbitragem pro jogo tá sorteada, é essa, com VAR esse. E durante a programação surgiu a informação, a CBF trocou. Por isso que eu tô dizendo que o Grêmio foi boca aberta. O Grêmio, porque ele apitou o jogo do São Paulo quarta-noite. Exatamente. Quando o Grêmio soube da troca, ele tinha que reclamar. Não, isso aí vai interferir. Tinha que ter se manifestado. Calou. E quem cala, consente. Me parece que pode ter um subcontexto. Pois não, Ores? Não, é o seguinte, se já tomou, não tomou ainda, quais as medidas que o Grêmio vai tomar a respeito disso aí? O Grêmio já pediu que anular, mas não vai levar. Claro que não. Não anula, não. Isso não tem como. Eles querem também a divulgação dos áudios das conversas do árbitro com o pessoal da cabine do VAR, para esclarecer e mostrar ao público por que o árbitro não foi à cabine, por que o árbitro do VAR não chamou o juiz de campo para fazer observação nos lances. Foi o Palmeiras que conseguiu ano passado. Perdão, Magno. O Palmeiras havia conseguido essa liberação de áudio ano passado, se não me engano, ou retrasado, uma coisa assim. Não, o Inter também conseguiu a liberação de áudio. Exatamente. Tu vai lá, escuta, mas tu não pode publicar. Tu tem que ir lá, eles nem te mandam, né? Tu tem que ir lá e escutar na sala deles. O que é absurdo, isso aí não é transparente. Isso não é transparente. Só uma coisa, o Grêmio é um que bate nessa tecla há pelo menos 3 anos. O Grêmio defende, o Grêmio pede a transparência, a divulgação dos áudios do VAR, desde aquela final da Libertadores contra o Lanús, que o Grêmio também teve um pênalti no Jael no final que não foi marcado. Desde lá eu lembro do presidente Romildo bater muito, né? Agora o Romildo não fala mais, tá meio cabreiro, não quer mais falar, mas beleza, direito dele, não é obrigado a falar se ele não quiser. Mas o Grêmio há 3 anos que faz esse pedido para que o VAR seja mais transparente.
E é algo que eu concordo em gênero, número e grau. Não é para hoje. O VAR tem que ser divulgado, as conversas, em tempo real. Vem cá, daqui o Magno, acho que é o que gosta mais de Fórmula 1, Guimarães, o áudio das equipes falando do piloto com o pessoal da cabine é divulgado em tempo real. Não, ele é editado. Ele é editado, colocado umas segundos depois. Só que vai ao ar, né? Vai ao ar. Mas tem coisa que não vai ao ar também, né? Tem que ver em natura, né? Vai. Tem xingamento ali, bate-boca que não vai ao ar. O xingamento não vai ao ar porque a equipe de televisão não vai colocar um palavrão para quem está ouvindo. Agora, tem acesso, o acesso ao áudio ele é cedido em tempo real. Isso sim. O que eu estava tentando dizer antes, Orestes, é que eu penso que nós temos um subcontexto. O contexto é esse, que a arbitragem está com dificuldades, que nós temos muitos erros de arbitragem, que aparentemente não há má fé, mas há pouca qualidade em muitas arbitragens. E o subcontexto é: o jogo do Grêmio foge ao contexto geral, porque houve uma sequência de erros a favor de um e contra um lado só. Então, aí, esse jogo do Grêmio tem que ser tirado do contexto global da história da competição e ser analisada com lupa para ver por que foi assim. E foram 4 lances, 2 jogadores do Grêmio foram retirados de campo por violência do São Paulo. 2. Houve um pênalti mais claro da vida em cima do Jeromel. O lance do PP, se é falta fora da área, é a expulsão do Reinaldo. O São Paulo poderia ter 3 a menos. Opta por um pênalti porque o PP é pisado dentro da área. São 3 pisões aí, pisado, tornozelo dentro da área, aí é pênalti. O lance do Jeromel nem precisava de VAR, Guimarães. Não. É que nem o pênalti no Galhardo ontem. O juiz marcou e nem precisou do VAR, era claro. O lance de 1 metro, 2 passos da risca da grande área. Luciano com o Kahneman, o Luciano se joga. O Kahneman não faz absolutamente nada. Aquele lance que o Daniel Alves estava calhando a coisa também, né? Que ele mete um fio de gol lá pra longe. O pisão do Daniel Alves no Luiz Fernando é canela em L. A canela do cara fica em L. Aquilo ali é obrigatório. Ele é vermelho direto. É obrigatório. E se o cara não viu, é obrigatória a revisão. Porque é um protocolo de VAR, claro. Aquele ali, claríssimo, pra tu ver. O que o Zé Aldo falou é corretíssimo. Não é um jogo com erros normais. É um jogo com erros muito graves. Mas olha só. E que poderia afastar 2 jogadores, cara, da prática de futebol. Deixa eu dar o exemplo do Grêmio e Santos, tá? Rapidinho. Pra ver como o jogo de sábado foi bastante anormal. Grêmio e Santos, o Grêmio reclamou de um pênalti. Foi quando o Renato deu aquele discurso, Gaciba, vou falar com Gaciba, não sei o quê. O Grêmio reclamou de um pênalti, tá? Que realmente aconteceu. O VAR deveria ter acionado, o juiz não acionou. A bola bate na mão, se não me engano, do Felipe Jonathan do Santos. Mas enfim, foi pênalti. Só que no mesmo jogo, teve uma bola do Rodrigues em que ele vai só no tornozelo do cara do Santos e ali tinha que ser expulso e não foi. Então, por mais que o Grêmio tenha reclamado naquele jogo houve erros claros para os 2 lados. Como em geral há na história da banca pagar e receber. Sábado, Morumbi, São Paulo e Grêmio, todos os erros, e não foram 1 ou 2, foram vários. Todos os erros são contra o Grêmio a favor do São Paulo. Aí não tem banca pagar e receber. Aí não tem inocência. Quando você é incompetente para um lado só, liga o sinal de alerta, né? Bem, eu tenho um novo intervalo, são 11h41, nós estamos debatendo o futebol no Ganhando o Jogo. Eu até encaminhei aqui para o vice-presidente jurídico do Grêmio, doutor Nestor Rai, que é o companheiro colunista. Ele não está licenciado? Ele está licenciado, mas ele conhece a regra. O nosso Wagner Saraiva está dizendo que a FIFA, que regulamenta o VAR, não autoriza a divulgação das conversas da cabine do VAR. Que absurdo. Então eu estou perguntando, é verdade que a FIFA não autoriza a divulgação pública da conversa do VAR? E se é verdade, qual a explicação, qual o argumento para não autorizar essa divulgação? Ele não me respondeu ainda. A gente faz o intervalo e em seguida voltamos. Ana Aguiar não está conosco, porque em função de uma questão interna, ela foi, por esses dias, transferida para o turno da tarde. A nossa Camila Diesel está com um quadro de gripe e ela foi submetida ao teste aquele do corona, então, por prevenção, a Camila está fora da escala e a Ana está fazendo a cobertura desse turno da tarde da nossa Camila Diesel, apresentando o programa da Camila e tudo mais. Então, por isso que a Ana não está conosco. Guimarães. O futebol é cada vez mais cabeça mental, cada vez mais não, acho que sempre foi. E eu falo bastante sobre isso, tá? É impressionante, ainda sobre o Grêmio, é impressionante como aumenta o nível de confiança geral quando tem Kahneman e Jeromel juntos e quando o Maicon tá em campo.
Parece que os caras ficam tranquilos, parece que os caras ficam estáveis, parece que os caras, eles se sentem à vontade para jogar. É impressionante como sobe o nível defensivo do Grêmio. É um absurdo essa defesa. É um absurdo, porque eles jogam desprotegidos e jogaram desprotegidos. E eles têm duelos vencidos, eles têm antecipação, eles têm combate. É um absurdo. Não é legal jogar desprotegido, tá? Isso aí é até uma crítica. Mas eles jogam e eles desempenham e os outros crescem. Falaste há pouco aqui pra mim fora do ar, e quando trocar pro Inter, não tem problema nenhum, faça essa misturança aqui. Falou um negócio muito certo. O Inter tem o seu nível, perdão, o nível cresce quando, nossa, o Edenilson joga bem. O Edenilson e o Patrick jogam bem. Quando o Edenilson não tem proposta da Arábia. Pois aí o nível cresce. Pois, cara, é cabeça, isso é cabeça. O futebol, ele é organizado pela cabeça. E no Grêmio é uma fase, por exemplo, pega um cara como o Matheus Henrique, tá? Guimarães, 90% do mundo é organização, não tá cabeça boa. Exatamente. O Matheus Henrique, ô Cristiano, tu lembra como eu critiquei o Matheus Henrique num determinado período em que o Maicon esteve machucado? Que o Matheus Henrique estava naquela função de pegar a bola e segurar para chamar pressão, e aí ele mostrar para todo mundo que ele sabe fazer aquele giro para dar um passe pro lado. Consequência nenhuma, né? Se tu quer chamar para atrair, para chamar pressão, faz uma inversão, cara. Faz acha o lado desocupado, porque é uma questão numérica. Mas não, passezinho pro lado ou para trás. E o Matheus Henrique se sente mais confiante com o Maicon. O Maicon deixa o Matheus Henrique com a cabeça mais em dia. Sabe aquela coisa, se der algo errado comigo, tem um cara lá que eu sei que vai segurar a onda, que é mais experiente, que é a minha referência, sabe? Isso aí tem a ver também, na vida é assim, quando tu se sente meio desazado, olhar pro lado e ver a tua referência é fundamental. E é o que acontece com o Grêmio. Os jogadores de meio de campo e os laterais, quando perdem bolas, olham pra trás, tem o Jeromel e o Kahneman, é outra situação. Eles se sentem mais à vontade até pra ousar. Eu acho que o Grêmio fez uma partida boa, tá? Mas só teve 2 finalizações. Sim, mas os lances mais perigosos do Grêmio foram evitados pelo árbitro, e o lance mais perigoso do São Paulo foi uma invenção do árbitro. O que tu tá dizendo me lembra um lance. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que o Carlos está dizendo, Cristiano, me lembra um lance em particular para ilustrar isso. Deram a bola pro Maicon e ela estava um pouco enforcadinha. Quando o cara quis fazer a pressão e viu que era o Maicon, ele desistiu. Porque o Maicon domina já tocando pro lado. E aí o cara diz, não vou chegar nele, porque se aí não, ele se dá com a bola, eu vou estar correndo sem necessidade, vou estar me desgastando de graça. Então os próprios jogadores sabem o jogador no qual eles vão fazer a pressão, com possibilidade de recuperar a bola, por um medo, por uma insegurança do adversário, por não ter tanta técnica. Quando é o Maicon, por exemplo, os caras não dão o bote desnecessário, porque sabem que ele domina de pronto e já faz o passe de pronto. Então essa é uma diferença. Vamos falar de respeito e confiança, tá? Que é essa linha aí. O respeito é o seguinte: o atacante pega a bola, parte para cima num contra-ataque, tá? Vamos imaginar aqui um cenário específico. Contra-ataque pro São Paulo. Sei lá, um Brenner pega a bola, o Luciano pega a bola e parte para cima. Quando ele olha para frente e vê que é o Jeromel na frente dele, ou vê que é o Kahneman na frente dele, ele não vai se engraçar. Ele vai tentar simplificar, porque ele sabe que é diferente. Se for um Rodrigues na frente dele, se for um Paulo Miranda na frente dele, se for um David Braz na frente dele, muda. É diferente. Por mais que não sejam assim maus zagueiros, eles não são pernas de pau, não é isso? É diferente ter um Jeromel e um Kahneman pela frente. Isso é respeito. E a questão da confiança é tu pegar a bola, dar o passe pro lado e saber que ali tá o Maicon. Ou até um lateral tentar um lance mais de improviso, porque ele sabe que caso ele venha a perder a bola, é claro que vai ser criticado, mas lá atrás para resolver vai ter o Jeromel e o Kahneman. Dificilmente tu vai levar um gol por conta disso. Isso é confiança, isso é respeito. E a liderança esportiva que tem o Maicon, e vocês lembram que eu falei e que eu usei esse termo na semana passada, que até um termo assim, tem um desdobramento acadêmico, que não me interessa muito entrar em detalhes aqui, mas a liderança esportiva é isso. É ao contrário, muitas vezes, do conjunto. A liderança esportiva é um cara que vai centralizar naturalmente o jogo. Às vezes por estratégia, às vezes simplesmente por exercer uma liderança muito forte. Tem 2 caras livres para passar a bola. Um outro qualquer, que não interessa a qualidade, e o Maicon.
tu vai dar no Michael, porque ele é o centralizador das jogadas do time. Isso é a liderança que ele exerce dentro do Grêmio, e o Grêmio muda completamente quando tem o Michael em campo. É a coisa do crescer o nível, né? Aumenta o nível. Quando tu tem muito cara meia boca, assim, teu nível baixa. Quando tu tem caras que são referências e te dão confiança, teu nível aumenta. Por exemplo, se tu pegar um cara meia boca e jogar com um monte de meia boca, ele vai continuar sendo meia boca. Meia boca com um monte de gente boa, ele pode crescer. Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Vou te dar um exemplo recente. Edinho no Inter, campeão. Isso, bom exemplo, é verdade. Bem, nós temos 11h55, eu atendo alguns recados, daqui um pouco a gente faz aquela transposição, abrindo os veículos para a transmissão do horário da propaganda política obrigatória. Magno, fala. Não, justamente, a gente ficou muito apegado à questão dos erros terríveis de arbitragem do jogo, mas vamos tirar da partida isso aí. Quantos chutes perigosos a gol o Grêmio deu no jogo? Magno, concordo contigo, tá? Mas, vamos lá, ele daria 2 chutes a gol, 2 pênaltis não marcados. Não, perfeito. Correto? Tudo bem, perfeito. Fora isso, quais os chutes perigosos que o São Paulo deu? teve um que o Vanderlei pegou. Uma defesa boa do Vanderlei. Uma defesa razoável. E umas bolas lá no Palácio dos Bandeirantes. Várias bolas no Palácio dos Bandeirantes, que não é uma criação qualificada de chance, tá? Pode ser uma chama, não é qualificada, ok? Isso a gente concorda. A chance qualificada é aquela que exige alguma coisa. Foi um jogo de pouca chance, eu concordo contigo. Mas me interessa muito mais falar nesse momento sobre o volume de jogo que o Grêmio teve e volta e retomada de algumas características desde o jogo contra o Botafogo que são válidas. O Grêmio, por exemplo, é um time que tem mais noção do que fazer com a bola. Não é aquele Deus dará que eu vi, por exemplo, contra a Universidade Católica, na pior partida do Grêmio lá no Chile, em que era um Deus dará, um desespero, uma coisa horrorosa. O Grêmio já tá sabendo o que fazer com a bola. Isso é importante que a gente mas já diga. que a gente falou, mas já que a gente falou de confiança e respeito, para mim é absolutamente imperioso que se diga que a arbitragem interfere na confiança do próprio time dentro de campo. Isso, quando os jogadores estão nervosos por conta da arbitragem que visivelmente está prejudicando o time, isso tem um impacto direto dentro de campo. Direto. 11h57 agora. Orestes. O Orestes saiu para dizer alguma coisa. Eu quero dizer o seguinte, ó. Cara, eu acho que o Daniel Alves já deu para boca, tem que dar o prefixo e cair da boca, tá prejudicando o São Paulo. É um horror que esse cara não tá jogando absolutamente nada, hein, cara. É a verdade. O Daniel e jogou de lateral direito. Daniel tá naquela de o que eu tô fazendo aqui, não quero mais isso. Tá louco pra ficar de fora, isso, né? Exatamente. Quer ficar de fora, Daniel Alves quer ficar de fora do São Paulo. O Daniel Alves jogou na dele, de lateral direito, tá? Parece realmente que ele tava calhando a coisa. E concordo, pra mim, se supera, vai buscar, ele tá jogando só no nome, né? Sobre o São Paulo, tá? É um time bem treinado, viu? Eu ouvi tu falar. Super bem treinado. A saída do São Paulo é uma saída que é bem mais complexa, por exemplo, que a saída que o Inter faz. Baixam os dois volantes, tá? É um 4-4-2 que o São Paulo jogou. Os dois volantes baixam. O Tietê e o Luan, os dois volantes. Os dois zagueiros, eles se posicionam como laterais, bem abertos. A superioridade numérica é de 4 jogadores, não de 3, como o Inter faz. O Inter faz uma saída de 3, é de 4 jogadores, porque o Bruno Alves e o Diego Costa, eles abrem como laterais. E o Daniel Alves, mais o Reinaldo, eles são ponteiros mesmo. Eles jogam além da linha do meio de campo na saída. E é um time que tenta trabalhar dessa forma. Eu acho que o São Paulo tem um problema ainda de qualidade, tá? Tem jogadores ali, o Igor Gomes tem que parar de achar que é o Kaká, cara. Ele não é o Kaká, ele não tem nem a qualidade do Kaká. Ele domina como Kaká, cabelo é feito Kaká, ele se posta como Kaká e ele não é o Kaká. Aliás, ele é um jogador que precisa competir mais, tá? Tem problema de competir. No ataque, tem ainda um problema de qualidade. Botou ali meninos pra jogar, ok, mas precisa aumentar esse nível. O São Paulo coloca no segundo tempo o Trellis pra tentar resolver. Falta qualidade. Então, a gente que tá entrando neste momento o sinal na da internet, propaganda política.
Isso aí. Estamos agora só com o Facebook e com o aplicativo da Rádio Guaíba para continuar o debate do futebol. Então falta um pouquinho de qualidade, mas é um time bem treinado, tá? O Fernando Diniz, ele tem princípios, ele tem diferença de fase de jogo bem complexa, assim. Ele é um cara muito, muito detalhista e a prática se vê prática da teoria. Eu te ouvi falando isso, sucedido por uma fala do Cristiano Silva dizendo que hoje tivemos uma vaca vestida de árbitro em cima da casa. Era final de transmissão, vocês estavam já na repercussão do jogo, sábado à noite, e nós rimos bastante dentro do carro, voltando para casa. Eu falei da vaca? É, uma vaca. Não, vestida de juiz o que eu disse na questão da suspeita do futebol é que se já vai na janela que vai ter uma vaca vestida de juiz em cima da árvore, vai porque vai acontecer. Cara, o futebol, essa suspeita, em 2005 o Inter foi roubado. Ali foi um roubo que fizeram com o Inter no Brasileiro. Sim. Teve a operação Edilson Pereira de Carvalho, toda a história que todo mundo sabe, e todo mundo sabe o que deu, né? Nada, quase nada. O Edilson perdeu lá o escudo e tal, nem cadeia foi, arquivaram o processo. Mas os caras têm agora a incerteza. Sim, os jogos foram disputados de novo por isso, né? Porque provaram que ele estava envolvido em máfia do apito. Os caras têm incerteza se o Gaeco não tá no pé deles, então a tendência é dar uma... A pergunta que te faço: Márcio Rezende de Freitas, naquele Corinthians e Internacional, ali foi um jogo que gera suspeita? Não, ali não é nem, né? Ali foi um absurdo, né? Foi um escândalo. Aí foi uma meleca gigantesca, mas ele não tava... O que é uma meleca? O que é? Me explica. Um erro grosseiro. Márcio Rezende roubou. O Márcio Rezende, eu não sei se é erro grosseiro. Aquilo também é estranho, né? Da mesma forma que eu tenho que dizer. Mas foi no mesmo ano que o campeonato teve um juiz que foi taxado de ladrão. Sim, estranho. Inclusive o Alberto Manipulador. Caluniador. Não, só manipulando. Taxado não, foi comprovado. O Alberto... que ele era ladrão. Não, a denúncia foi feita e os jogos que ele apitou mandaram jogar de novo. Mas ele nem preso foi. O Edilson? É. Não, ele foi preso. Foi preso. Não, o Edilson foi preso, sim. Quanto tempo ele ficou preso? Eu não sei qual é a pena pra isso. Rapaz, ele foi arquivado, pode abrir, eu fiz um programa, isso aí na internet, no YouTube lá, o Raio X, sobre o escândalo Edilson Pereira de Carvalho. O processo foi arquivado. O que ele fez não deu em nada, se tu quer saber, do tamanho, da dimensão do estrago com o seu Edilson e o seu Danelon, que tinha o outro árbitro lá, o Danelon, que manipulava na Série 2. Alberto do Alibe, presidente do Corinthians na época. Disse, foi grampeado pela PF. Nosso título foi roubado. Roubamos do Inter. Roubamos, se não fosse a manipulação, nós não ia ganhar. Ele disse, o legítimo campeão de 2005 Internacional, fomos roubados. Isso aí é ok. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema que eu acabei de ler aqui? Mas vamos colocar aqui os pingos nos is, tá? O erro absurdo, que para usar o mesmo termo, o estranhíssimo, no mínimo, daquele campeonato, foi o pênalti no Tinga, um pênalti absolutamente escandaloso, um pênalti de concurso, um pênalti que qualquer um via a 2 quilômetros de distância que foi pênalti, não apenas sonegado pelo Márcio Rezende de Freitas, como invertido, dado uma simulação e a expulsão posterior do Tinga. Agora, Magno, os jogos que foram roubados, eles foram anulados e refeitos. Quanto à anulação dos jogos, não teve nada de errado. Quer dizer, o que teve de errado, que foi a roubalheira do Edilson Pereira de Carvalho, mandaram jogar de novo. O que é o procedimento correto. Agora, aquele jogo do Inter e Corinthians, eu posso ter suspeito, assim, que o Márcio Rezende estava mal intencionado, não posso? Suspeita, é claro que eu posso. Do mesmo jeito que eu posso ter suspeita que teve coisa errada no jogo do Grêmio de sábado. Opa, como não? É uma coerência. No caso do Edilson, o que eles chamavam era de contaminação, porque como havia jogos arbitrados por ele em que havia a comprovação de que ele foi comprado, cooptado para manipular o resultado, então a Justiça Desportiva considerou que os outros também se tornavam suspeitos e aí resolveu anular o conjunto de 11 jogos. O Magno quer falar, pois não, Magno? Aqui o que diz sobre o Edilson, a figura central do escândalo da máfia do apito em 2005, Edilson Pereira de Carvalho foi acusado de receber entre 10 e 15 mil reais fixos por jogo, fato que levou a CBF a anular aqueles 11 jogos. Edilson Pereira de Carvalho foi suspenso em 24 de setembro de 2005 e também banido do futebol. Foi ainda acusado de fraude, conspiração e crimes contra a economia. A defesa alega que ele só chegou a tal atitude
em razão de não ter como honrar uma dívida de 40 mil reais que ele possuía. A origem Só era site de aposta, viu? A origem é assim, ele tinha falsificado o diploma de conclusão, o certificado de conclusão do segundo grau. Isso é moda, né? Que era requisito para ser árbitro FIFA. Já era moda naquela época. Quando descobriram que ele tinha falsificado aquilo, aí vieram pra cima dele e disseram: olha, nós vamos te denunciar, ou tu trabalha pra nós, ou nós vamos te entregar e acabar com o teu brinquedo. E aí ele fez um jogo, gostou e resolveu se entregar pro sistema. Porque ele estava na mão dos caras. Ele acabou indo pro xadrez ou não? Ele foi preso? Não. Indo pra cá. E houve um desserviço da imprensa. Houve um desserviço da imprensa, porque o GAECO, com o doutor José Reinaldo Carneiro, que comandava o GAECO e que fazia a investigação, estava fazendo um trabalho para tentar chegar nos peixes grandes, nos mandantes. E aí um repórter descobriu André Rizek. E estava preparando uma matéria, porque a imprensa tem a sua própria agenda. Sim. E isso precipitou a investigação e obrigou a que eles deflagrassem o processo de operação e denúncia antes que chegassem aos cabeças, aos mandantes, aos donos da jogatina. Olha aqui, ó. Para mim, não teve nada de desserviço. Para mim foi um furo jornalístico histórico. Não se está dizendo que não tenha sido um furo jornalístico, mas acabou o fato de se pretender dar o furo jornalístico acima da investigação, atrapalhando que a investigação chegasse nas cabeças. Então ô Zé, tu conhece muito bem como é que funcionam os bastidores também da justiça. Muitas vezes o MP ou quem investiga, a polícia, não vai ter braço para alcançar o objetivo e precisa da bengala da imprensa para forçar superiores a dar uma caminhada no processo e dizer assim, ó, meu, estoura, porque se tu estourar, vai dar luz ao fato e a gente vai conseguir chegar. Sabe, tu tá me entendendo, não tá? Então daqui a pouco, não sei se foi um desserviço, eu acho que foi uma contribuição. Eu também acho. O Tribunal de Justiça de São Paulo define condenações dos integrantes da máfia do apito. A 9ª Câmara do Direito Privado, por maioria de votos, decidiu dar parcial provimento aos recursos do processo referente à chamada máfia do apito. O esquema foi amplamente noticiado pela mídia, envolvendo os árbitros de futebol Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, que teriam recebido dinheiro de Najib Fayad para viciar o resultado de partidas dos Campeonatos Brasileiro e Paulista de 2005. Afirmou a desembargadora Lucila Toledo. Com favorecimento apalavrado, altas somas eram apostadas em sites de jogo na internet, com substancial redução do elemento aleatório. A CBF e a Federação Paulista também foram responsabilizados. Por decisão da relatora Lucila Toledo, ficou mantida a condenação de Edilson Pereira de Carvalho, Paulo José Danelon e Najib Fayad. A relatora destacou, ressalvando que os corréus Edilson e Najib são responsáveis solidários por toda a condenação decorrente deste julgamento, e Paulo José Danelon é responsável solidário apenas pela condenação ao pagamento de indenização de 4 milhões de reais, uma vez que apitou apenas jogos do Campeonato Paulista. Teve um dos áudios conseguidos, Magno, divulgados naquele momento pelo André Rizek, num furo jornalístico assim, histórico, e graças a isso o campeonato teve os seus jogos anulados, porque se não fosse isso, a justiça ia ficar um tempão em cima, o campeonato ia terminar com os roubos sem ninguém saber. Foi um áudio em que o Edilson dizia assim, era o jogo do Juventude, era um Figueirense e Juventude, que os apostadores queriam que o Juventude ganhasse, e o Figueirense tocou 4 no Juventude com 3 gols do Edmundo. E nesse áudio que o André Rizek conseguiu, ele dizia assim, o Edilson dizia assim, cara, eu tentei forçar para o Juventude, mas o Edmundo não deixou, o cara estava endiabrado. Foi um jogo no Jacone, 24 de julho, 1 para o Juventude, 4 para o Figueirense. Daí do jogo remarcado foi 2-2. O Corinthians, que havia perdido para o Santos e para o São Paulo, nos jogos remarcados, ganhou do Santos e empatou com o São Paulo. Conseguiu 4 pontos nessa situação. E o Inter, que teve o jogo com o Coritiba anulado, repetiu o placar, 3-2 para o Internacional. Tá perguntando, cadeia ninguém puxou, foram condenados a pagar multa. Eu disse, eu pago, mas não tem dinheiro, como é que faz? Bem, são 12 horas e 9 minutos, está terminando o horário da propaganda política. A gente vai voltar também para o AM e para o FM para continuar o debate. E a gente vai entrar no assunto Inter, o novo líder do campeonato, que dormiu líder. Hoje tem o jogo do Atlético e o Inter vai dar uma secadinha no Galo. Hoje pela manhã até o doutor Nestor Gremista brincava com o Marçal de Brasília, que é colorado, dizendo como é que tu te sente, Marçal, com o Galo atrás de ti e tal. Ele tava tirando onda, mas cumprimentou o Internacional pela
pela posição de líder. Foi uma vitória convincente, né, gente? O Cristiano Oliveira foi o comentarista do jogo, ao natural, o 2-0 do Inter. Ao natural, foi... O Inter tá com uma série invicta agora recente no Campeonato Brasileiro, conseguiu a sua 4ª vitória consecutiva, o que não acontecia em campeonatos brasileiros aí há décadas. Acho que desde 2000, alguém falou isso ontem, que o Inter não ganhava 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, e com boa atuação. Mas ele ganhou ano passado 4 seguidos, não foi? O Eurico até falou no Brasileiro? 4 vitórias seguidas, eu acho que não. Ou não, desculpa, eu acho que era fazer 2 gols em 4 jogos seguidos, era uma coisa assim. Um desses recordes históricos o Inter bateu ontem, depois aí de 20 anos. É um negócio assim, que chama atenção, porque dessa série recente do Inter, o Inter tem, e isso foi colocado na coletiva de Eduardo Cudê ontem, o Inter tem começado os seus jogos num ritmo avassalador, um ritmo intenso. O Inter, com pouco tempo de jogo, abriu 2-0 no Red Bull Bragantino e depois segurou. O Inter abriu 2-0 no Atlético Paranaense, correu riscos no final do jogo, mas abriu 2-0 e segurou. Contra o Sport foi um jogo ali bastante maluco. Mas chegou a abrir também 2-0, depois o Sport descontou e até virar 5-3. E ontem contra o Vasco, da mesma forma. O Inter jogou um primeiro tempo muito bom, muito bom. Primeiro tempo do Inter ontem foi 2-0 e podia ter sido 4, tranquilamente. E eu, agora minha planilha está em algum lugar aqui em casa, eu esqueci onde é que está. Mas o Inter começou... Não passava. O Lomba não tocou na bola no primeiro tempo, não precisou. No segundo foi diferente. Aí o que o Inter fez? Claro, não tinha como manter aquele ritmo por 90 minutos. Os caras iam estourar, não tinha como. Então, no segundo tempo, o Inter deixou o Vasco trocar passes, fechou a casinha, ficou protegendo ali ao redor da sua área. O Vasco, no começo do segundo tempo, até se engraçou, teve uma chance com o Cano. Depois o Inter, especialmente depois que entrou o Dourado, já mais pro final, protegendo a zaga, o Inter não correu nenhum risco e até teve chance de fazer também. Um chute do Galhardo, por exemplo, que ele pegou de primeira, e o Fernando Miguel fez uma baita defesa. Foi uma vitória do Inter num primeiro tempo bastante convincente, um segundo tempo mais ou menos, mas um primeiro tempo bastante convincente, e uma vitória, gente, em que o Inter não correu risco em nenhum momento, e isso chama atenção. Não teve um momento do jogo assim que ligou o alerta, o Vasco cresceu, como aconteceu contra o Atlético Paranaense, que se não fosse o Lombo, o Inter teria empatado. A vitória do Inter ontem foi convincente, sem dar chances ao adversário. O Vasco não fez gol e se jogasse mais 2 horas não faria. Foi uma vitória onde o Inter não correu riscos. O Inter está começando a ter desempenho. Tinha resultado desde o início do campeonato. Faltava desempenho. O desempenho está aparecendo agora também em um trabalho muito bem feito por Eduardo Cudê. Os riscos que teve, e até levou gol do Atlético Paranaense, foram corrigidos e deram a... Perdemos o Magno. E deram alguma coisa importante. Eu cheguei a fazer uma observação antes desse período de sem Copa Libertadores, que imaginava que pudesse acontecer um acréscimo de rendimento dos nossos times da dupla Grenal por conta da ausência desse paralelismo de esforços, que é jogar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e ter de poupar no Brasileiro para priorizar a Libertadores. O Inter veio às ganhas agora no Campeonato Brasileiro e parece que isso está aí se confirmando na prática. O rendimento também está aparecendo junto com os resultados. Pois é. Magno. Não, só para não deixar passar aqui, ó, que o Edu, essa questão dos jogos, eram 20 anos, o Edu César mandou aqui, que eram 20 anos que o Inter não marcava ao menos 2 gols no primeiro tempo em 4 jogos seguidos do Brasileiro. Imagina. 20 anos que não marcava 2 gols no primeiro tempo? Isso, em 4 partidas seguidas. O Inter fez 2 gols em todos os últimos 4 jogos, é isso? Fez mais, fez 5. No primeiro tempo, fez mais. Mas então... O Inter começa os jogos vencendo por 2-0. Então, essa é a leitura. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa é uma tendência. Olha, segura, vai pegar Flamengo domingo. O modelo do Inter é aquele modelo do time do Roger, que decide no primeiro tempo e depois gerencia. Vai devagar, meu patrão. Domingo é o Flamengo. Olha, pega os últimos 4 jogos. Deixa eu dizer uma coisa, o time do Inter é muito melhor do que qualquer trabalho que o Roger fez nos últimos anos, até porque o Roger vem com alguma dificuldade. Eu compararia mais com o Diego Aguirre.
Também, Eu tô também. com o Eu falo em Cristiano. modelo, falo assim eu- genericamente. No modelo que começa o jogo lascando o adversário, partindo para cima, tenta definir o jogo e depois vai fazendo o gerenciamento do resultado obtido, da vantagem no placar, com mais espaço para contragolpe. Assim tem sido o Inter. E é nesse sentido que eu digo, Oreste, que a tendência deve ser mantida se o Inter continuar com essa proposta de jogo. Eu tô com o Cristiano, ele tem que ter um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, que daqui a pouco, agora já no domingo a coisa encrespa, vem aí o Flamengo e é complicado. É Então inegável. vai ser um grande jogo. É inegável que a campanha do Internacional ela é maravilhosa. E eu vou dizer mais, ela está além das minhas expectativas, da expectativa que eu tinha pro Inter. De ti e da oposição. Qual a oposição? Que oposição do quê? Oposição política do Inter. Assim, a oposição tá numa secação danada, o Inter nunca perde, eles não conseguem botar o bloco na rua. Sexta-feira tem que anunciar as chapas aí, e aí vamos ver, sabe como é que é, né? Pode, enfim. Mas eu não quero nem falar de política, porque... Eu não estou falando de futebol, mas havia uma preocupação que a política extra-campo pudesse interferir no resultado do campo. Parece que o Inter conseguiu blindar, né? Passou aquele tsunami, limpou a área e conseguiu blindar. E a oposição tá louco para botar o carro na rua e não consegue, porque o Inter é líder hoje. Mas eu tenho ouvido agora, é Alexandre Chaves Barcelos, né? Sim. Eu tenho ouvido ele, é uma fala bem interessante, é bem Mas ele chega em dezembro e vai embora do Inter, nunca mais volta, a não sei pra ver jogo no Beira-Rio. Mas era uma voz que a gente não ouvia com tanta constância no pós-jogo, e ele até esclareceu. Mas se ele queria... Sim, mas por que não ouvia? Não ouvia porque ele queria ser presidente, e a fase era ruim. Agora, como ele não pode mais ser presidente, tem o esquema lá do Profut, ele não pode. Aí, como ele é o cara que tá junto com o Medeiros, tá aí, e acaba ficando junto no futebol. Eu quero voltar para a campanha do Inter no campo, tá? O grupo que o Inter tem, montado por essa diretoria, não é um grupo que você olha e pensa, vai ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas o trabalho coletivo, ele é bem feito. O trabalho do Kudê, que muitos torcedores não gostam porque ele não ganha Grenal, e de fato não ganha Grenal, uma crítica que ele merece receber, como insistir no Musto é uma crítica que ele merece receber. Aliás, olha que coincidência, né? Sai o Musto, o Inter começa a ganhar e não para mais. Fecha parênteses. Ele merece receber críticas pelas coisas que ele faz de errado. Agora, ele tem muito mais coisas boas do que ruins dentro do Inter. O Inter é um time bem treinado, o Inter é um time com escolhas bem definidas, algumas que eu divirjo desde janeiro, todo mundo sabe. Moledo no banco, para mim, por exemplo, é um absurdo, mas isso está bastante definido, embora eu siga discordando. Mas modelo de jogo, disposição em campo, o acertar a mão com alguns jogadores. O Galhardo hoje, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o líder de assistências do Campeonato Brasileiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E ele foi colocado no ataque por Eduardo Kudê. Então, todos esses méritos o Kudê tem em fazer um time ser líder do campeonato com muito menos investimento do que o Atlético Mineiro, com menos grupo e menos investimento do que o Flamengo, com menos grupo do que o Palmeiras, entre outros. E o Inter é o líder do campeonato. Semana que vem contra o Flamengo, não sei se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. Tem tudo para ser um bom jogo. Mas hoje o Inter é o líder do campeonato com um grande trabalho do seu treinador. É mais ou menos, guardadas as proporções, que o Rogério Ceni está fazendo com o Fortaleza. Fortaleza é 7º colocado do brasileiro, tá ali no E tem os piores times do campeonato. Rogério Ceni o Rogério está quase se criando, Magno, uma coisa incrível no futebol brasileiro. Está quase se criando um prêmio de melhor técnico brasileiro do campeonato. E é o Rogério Ceni hoje, com o 7º lugar. Para mim, os melhores técnicos, aqueles que fazem mais com menos, são o Rogério Ceni e depois o Odair Hellmann, que está lá em cima com o Fluminense. Eu queria dizer uma coisa a respeito do Inter. Vocês falaram super bem e tal. Eu tinha falado antes do Edenilson, né? Do Edenilson e do Patrick. Antes do Kudê chegar, a torcida do Inter pegava no pé do Patrick. E aí a gente inclusive falou que o Patrick e Edenilson vão ser os caras mais importantes pro Kudê. Quase certo que serão titulares absolutos. E a torcida ficou meio de cara. Não sei porque que a torcida não gostava do Patrick e tal. O Kudê, né? O engraçado era ver os caras que nem sabiam como, nunca tinhão visto um jogo do Kudê. Não, vocês estão errados. Mas eu tô vendo discussão de arbitragem por clubismo também, então vamos lá. Isso já tô acostumado. Tu responde cada imbecil no teu Twitter também, que é...
É. É pra te dar um prêmio também, gente. Mas eu gosto de tirar onda com eles. Eu sei. O glorioso Kudê, tá? Retomando o assunto. O Inter teve uma estabilidade nesse ano. Eu não tô dizendo que o Inter é dependente dele, mas dá pra ver que o Inter tem de novo esse crescimento de nível quando o Edenilson tá bem. Quando o Patrick tá bem. São esses dois jogadores. A gente, por exemplo, tá falando de um Inter líder Posso fazer do um campeonato. parênteses na tua fala? Pois não. Tem um acréscimo secundário aí, que é curioso. O lateral esquerdo, esse que entrou, o Wendel, ele acrescenta em qualidade de passe. Ele é melhor Em que o relação ao Moisés. Ele tem mais cabeça e técnica. Sim. Ele só é menos intenso, né? Ele é. Não tem força física. Ele, às vezes, a dividida do Wendel é uma dividida perdida já, né? Perna mole. Mas não é a solução também, né? Não, perna mole. Peraí. Endurece a perna, meu filho. Vamos entrar. Em compensação, pelo outro lado, quando joga o Rodinei, cai na comparação com o Heitor. Total. Mas eu quero dizer o seguinte, tá? A gente tá falando de um time líder sem o jogador mais conhecido, melhor, em tese, mais caro, mais badalado, Copa do Mundo, maior jogador peruano de todos os tempos para alguns, que é o Paulo Guerreiro. E tá falando de um atacante que é artilheiro do Campeonato Brasileiro sem o Paulo Guerreiro. A gente tem que entender também os processos coletivos do Inter. Acho que o Kudê às vezes fica refém do conceito. Acho que o Kudê ele entrega muito mais uma adaptação à ideia do que à prática. Acho que ele faz algumas escolhas equivocadas, mas não tenho dúvida alguma. O time do Inter é bem treinado. Ele é bem treinado. Como eu falei que o time do São Paulo é bem treinado. Às vezes também com erros, tá? O bem treinado não significa ver um treinador perfeito. Vou te dar um exemplo. O Grêmio 16, 17 até metade de 18 era super bem treinado. Eu vi alguns erros de escolha do Renato às vezes. Era super bem treinado. Hoje eu acho que o Renato tá tentando retomar o Grêmio. E acho que o Grêmio contra o Botafogo e contra o São Paulo foi bem treinado, tá? Mesmo Oliveira, com a entrada do Tassiano, que eu não entendi nada ali, o que ele quis fazer. Mas vá lá. Foi um time bem treinado. O Kudê treina bem o Inter. O Moledo é melhor que o Zé Gabriel. Sim, isso faz dele um treinador ruim? Não. É um bom trabalho. Então a gente tem que entender também que os treinadores não são 100% perfeitos. A torcida acha que tem que ser. Até porque não existe perfeição, né? O que a gente pede por perfeição, tanto torcida quanto imprensa, é alguém que concorde 100% com o que a gente pensa. Só que o que a gente pensa pode estar errado também. Então a perfeição não existe. A gente falou dos fiadores do jogo de algum time. Pro estilo que o Inter joga, inegavelmente o principal jogador do Inter é o Galhardo. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, inclusive. Mas o fiador desse modelo para fazer a bola chegar até a frente é o Edenilson. Quando o Edenilson viveu uma fase ruim, que era uma fase onde ele estava com um olho no Inter, outro olho na Arábia, aquela proposta chegou e tinha discussão se vai ou não vai, caiu demais o futebol dele. Nos últimos 4 ou 5 jogos, voltou a ser muito importante o Edenilson, dando uma bela assistência, atravessando o campo num passe maravilhoso contra o Sport para o gol do Yuri Alberto, fazendo um bonito gol contra o Vasco. É difícil pegar aquela bola, porque o Galhardo escora de primeira, tem 2 zagueiros do Vasco na frente, e ele chapa por trás, por fora do zagueiro do Vasco, a bola fazia a curva e morrer no canto. Mata o Fernando Miguel. É difícil pegar aquela bola. Ele pegou de primeira. Isso é qualidade. É de um jogador que está mais concentrado, isso pelo menos o semblante aparenta pelo menos estar mais concentrado, já que não é algo palpável para se provar, mas aparenta uma concentração maior e certamente está jogando melhor. E o Edenilson estando bem, sobe o nível do Patrick e de todos os outros. Daquela linha de 3 do Inter, que antecede os 2 da frente, que são Galhardo e Abel Hernandes, 2 estão muito bem, Edenilson e Patrick. Se tivesse o Bosquilha, a tendência é que os 3 estivessem bem. O Marcos Guilherme ele fica numa rotação abaixo. O Marcos Guilherme ele é um jogador rápido, é um jogador de velocidade, mas é um cara que não sai do lugar e dá uma baixada. Edenilson e Patrick foram bem melhores ontem do que o Marcos Guilherme.
Agora alguém fez a lembrança aí, a atuação do Inter ontem teve momentos assim que foi de encher as medidas, de satisfazer a todos. Para quem tava narrando, tava delicioso narrar o jogo, era animado o jogo, era um jogo de força, com qualidade, com organização, enfim, com aqueles elementos que dão estética para a narração, facilita muito, porque tem um sentido de organização com essa estética. Mas alguém fez a lembrança aqui, o grande teste é domingo. A zaga do Inter vai pegar esse ataque do Flamengo. A gente viu o jogo do Flamengo ontem e o assunto não é o Flamengo, o assunto é o Inter. Mas o modo como aqueles caras do Flamengo enfrentam a defesa do adversário é um modo que é para testar qualquer zaga. Mas vale destacar que o Flamengo também perdeu pontos aí pro Bragantino recentemente. Não era o mesmo time? Até pode ser, mas é uma qualidade absurda que o Flamengo tem. Eu acho que não, também não dá pra ficar assim, entrar borrado já. O Flamengo, não, ao contrário, eu vou perder. Essa não é a característica do time, dos times do Cudê. Orestes. E outra coisa, o Internacional é muito melhor que o Corinthians, vamos confiar, né? Isso aí a gente pode descobrir daqui a uma semana e meia. Eu queria só confirmar. 2 semanas, porque o Flamengo, depois tem Copa do Brasil, depois o Corinthians e Inter. O jogo é aqui ou lá? Flamengo e Inter é aqui. É aqui. Porque tem esse aspecto do time não ter que sair e jogar em casa. Mas é um aspecto, Zé, que eu acho que faz pouquíssima diferença hoje. Ser em casa ou ser fora. Tanto é que o Flamengo tocou 5 no Corinthians em São Paulo, né? E empatou com o Bragantino. Foi na Neoquímica, empatou com o Bragantino em casa. É que o empate com o Bragantino, gente, é um outro contexto, né? O Flamengo vinha de 2 jogos em 48 horas. Ali era diferente. Eu não vi o jogo, não vou fazer uma análise tática de Flamengo e Bragantino, mas é compreensível que fosse ter dificuldade, né? O segundo jogo em 48 horas. São 12h26, eu tenho a Doca na linha, Magno. Em seguida eu volto contigo. Segura pra mim, por gentileza. A Doca vai nos dar o recado das gotas prostáticas. A notícia é de 16 minutos. Há 16 minutos foi divulgado. O Palmeiras formalizou o interesse pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. O clube avisou o Independiente Del Valle sobre a vontade de contar com o treinador espanhol para o restante da temporada. Essa era uma pré-condição do técnico, do profissional, para abrir conversação com o Palmeiras, que o Palmeiras formalizasse perante o clube. Então, estamos diante da possibilidade do Palmeiras trazer esse técnico que vem ganhando notoriedade pelo trabalho que realiza no Del Valle. Mas o Magno estava com a palavra. Interessante essa questão do Palmeiras aí. Miguel Ángel é um bom nome e pode acertar o que o Luxemburgo estragou lá no Palmeiras. Mas, enfim, falava de Flamengo e Bragantino. Eu assisti quase todo aquele jogo, o Flamengo não jogou nada, o Bragantino se defendeu, a proposta que o Bragantino teve deu certo, conseguiu ali ter o seu resultado. Agora, eu não imaginava que aconteceria o que aconteceu ontem em São Paulo. 5-1 ao natural, podendo ser 7-8-1 ou a 2, né? Dependendo daquele gol lá do Gil ter sido mal anulado, que para mim acabou sendo mal anulado aquele lance, com VAR e tudo, né? Mas eu não imaginava que o Flamengo fosse ter aquele desempenho que teve ontem contra o Corinthians, justamente pelo péssimo jogo que fez contra o Bragantino. Foi um passeio, né? Passeio, mas eu vou te dizer uma coisa, o Flamengo, ele é muito mais, é óbvio que o Flamengo não vai jogar sempre o que jogou ontem, né? Natural. E também não vai jogar sempre, eu imagino eu, que jogou contra o Bragantino. Mas o Flamengo, ele é muito mais perto do que ele foi ontem, do que ele vinha sendo naquele início de trabalho do Domenech. Aliás, já que o Zé Auro trouxe essa informação que o Palmeiras oficializou o interesse pelo Miguel Ángel Ramírez, a grande pergunta é essa. O Miguel Ángel Ramírez, ele é um adepto do jogo de posição. Exato. A grande questão é, ele faz isso desde a categoria de base do Independiente Del Valle. E tu não consegue aplicar o modelo de jogo de posição em 15 dias. O Domenech no Flamengo, ele pegou aquele período da intertemporada entre o final do Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, com tempo para treinar, com tempo para trabalhar, com turnos, às vezes turno duplo de trabalho, manhã e tarde, para exercer o seu modelo, para mostrar para os jogadores que o time ia continuar sendo ofensivo, mas de um jogo muito diferente que fazia o Jesus, e ainda assim teve seus tropeços no começo. Tomou 3 do Goianiense, o que é normal. O Jesus no seu começo também tomou 3 do Bahia, tá? É normal. A pergunta é, vão dar tempo, caso venha, ao Miguel Ángel Ramírez, ou vão mandar ele embora assim que perder 1 ou 2 jogos? Mas deixa eu te dar a barbada, tá?
O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, é um treinador que eu acho que teria... Não chega nem perto de ser um jogo de posição, nunca foi nem perto disso. O Luxemburgo nem sabe o que ele projeta mais, né, Guimarães? O Luxemburgo acha que o futebol é do mesmo jeito que era 25 anos atrás. Eu acho que ele teria, inclusive, dificuldades, assim, conceituais de compreender algo muito complexo, tá? Ao contrário do Tite, tá? A seleção brasileira joga em ataque posicional, tá? O Tite compreende isso. O Ramires na minha opinião, tá? Eu já falei da entrevista que eu vi dele na ESPN e das declarações dele e do time dele. Ele é um treinador, de todos os treinadores, mais que o Marcelo Gallardo até, do River Plate, dos treinadores sul-americanos, ele foi o que mais me impressionou, tá? Em termos de trabalho. Ele me impressionou. Em termos de conhecimento, sim. Sem dúvida alguma. Ele me impressionou. Só que é o seguinte... Profundamente. Trazer o Miguel Ángel Ramírez no meio de uma temporada é praticamente difícil. O seguinte, olha, esquece essa temporada, só que é o seguinte, o ano que vem a gente tá forte. Mas aí em 3 jogos vão dizer que ele é um enganador porque ele não conseguiu. Como disseram do Domenech, né? O Domenech é um estagiário. Como disseram de todo mundo. 10 anos com o Guardiola, deve ser um idiota mesmo. Como aqui disseram do Cudê, né? Mas é o tiozão lá que sabe das coisas, não é o Cudê. Só pra complementar do Miguel Ramírez, ele é extremamente complexo, tá? O treinador, ele é um treinador complexo. Ele é um cara de muito conceito, de muita aplicação de conceito, de muita metodologia diferente, completamente diferente do Luxemburgo. É como se tu trocasse, sei lá, creme de leite por gin tônica, entendeu? É completamente diferente. Tem nada a ver, nada. Tu rasga tudo. Vai ser um choque, um choque. Mudou a dieta. Só que é mudou choque pra ele também. Mudou. Né, tu sai do. Só que é choque pra ele também, porque ele tá no vestiário de um clube onde ele conhece desde o sub não sei o quê, e vai pra um vestiário de nego velho do Palmeiras. Não, mudou a dieta. A pressão lá em cima. Tu sai do vegano. Fechou o Miguel? Não, formalizou. Tu sai do vegano. Formalizou o interesse. Tu sai do vegano pra carne crua, entendeu? É isso. São 12h34. Se eu sou o Miguel, não veio. O Miguel Ángel. Eu não sei também, cara. Que depende do que vão oferecer pro cara, né? São 12h34, eu já vou pro intervalo. Antes eu quero atender aqui. Em Fortaleza está nos assistindo e nos ouvindo o Rodrigo, ele é colorado. Ele diz Rodrigo assim... mandou as castanhas lá. Ah, é esse? Esse aí. Aqui em Fortaleza, o Rogério é unanimidade. Ele é um quase Deus. Vamos Inter, tá dizendo o Rodrigo. O Rodrigo, então, é colorado. Aliás, o Guto Ferreira também tá fazendo um trabalho interessante no Ceará. Em Pato Branco, no Paraná, o ouvinte manda dizer assim, como é o nome dele? Não tem o nome do senhor aqui. O time do Inter melhorou por o Cudê tirar o Moisés, que só joga a bola pra trás. Com o Wendel, até o Patrick jogou melhor. E não via isto antes, ele tá dizendo. Obrigado pelo seu recado, obrigado para Pato Branco, terra boa. Vamos ver esse outro aqui. Quais são os principais do Flamengo que o Inter precisa explorar, os principais pontos do Flamengo que o Inter precisa explorar? Alguns clubes conseguiram sucesso nesses pontos, tanto que venceram. É o Edenilson dizendo isso. Muito obrigado, Edenilson. Emerson Colorado de Noia. Eu vou te dizer uma coisa, só para responder eles, o Flamengo é um time que, por ter esse modelo mais posicional, que valoriza a posse de bola, valoriza os toques curtos, um desarme, uma roubada de bola que você consiga fazer para cima do Flamengo, perto da área do Flamengo, tu pega o time desorganizado. Eu vou dizer, eu acho que o que eu tentaria fazer, tá? Marcação alta e matar o Gerson. Que é a marcação alta que o Inter, no começo de jogo, tem conseguido fazer. Não é o Everton, tá? Aí essa é a bola longa do Gerson. Mas tem a bola curta do Everton Ribeiro, que ele fica... Esse é o segundo estágio. Tá de bola curta. Esse é o segundo estágio. O primeiro estágio é a bola quando passa pelo Gerson, ali matar. Por quê? Porque se tu roubar ali, o Inter sabe fazer isso. Pressão no campo do adversário. Se tu faz isso, tu anula a jogada do Gerson, tu vai ter duelo de ataque contra a defesa. Os dois laterais do Flamengo já estão espetados. Os dois laterais do Flamengo já estão projetados. O Isla e o Felipe Luiz. E ali, tu mata com o Gerson. O Flamengo com a saída de 3... Vai ter uma coisa boa pro Inter, tá? Bruno Henrique fora. O Flamengo com a saída de 3, baixa um volante. Como fazia isso? Aí não mudou muito. E o Cuesta fora também, né?
Tu faz pressão. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara, do jeito que o Cuesta tá jogando. Não, aí tu vai argumentar o seguinte, tá, mas vai ser o Zé Gabriel fora do lugar. Beleza, vou concordar contigo. Mas o Cuesta não tá jogando nada, né? O Cuesta tá jogando mal, o Cuesta sem uma perna é mais titular que o Zé Gabriel. Pra mim a questão não vai ser nem o Zé Gabriel, porque ele vem jogando como titular. A questão vai ser o Zé Gabriel fora do lugar. Não, o tá Zé bom? Gabriel não como zagueiro central, mas como quarto zagueiro. Então tá. Esse é o ponto. Vou refazer. O Cuesta sem uma perna é mais zagueiro que o Zé Gabriel. O Cuesta sem uma perna e o outro pé, ele é mais zagueiro do que o Zé Gabriel improvisado do outro lado. Junto com o Moledo. 12h37. Mas eu vou dizer, ontem o Zé Gabriel jogou mais que o Cuesta. 12h37, intervalo e nós já voltamos. Vamos, meio-dia, 43 minutos, ganhando o jogo pela Guaíba. O ouvinte que pediu para não ser citado, ele acha que o Dourado voltou muito estático. Então ele tem dúvida se o Dourado vai conseguir lugar no time do Cudê, que exige mais movimentação, mas é cedo ainda, gente, né? Só o querido ouvinte que pediu para não ser identificado. O Dourado ficou quase um ano e meio sem jogar. Sem jogar 2 cirurgias do joelho esquerdo. Ele admitiu que pensou em parar de jogar, se aposentar, não voltar nunca mais. Calma, dê tempo ao Dourado. Também acho que não vai ser esse titular nesse ano, mas sei lá, o Dourado tem qualidades. Calma com o Dourado, tá entrando bem, aos poucos, voltando. Entrando com minutagem, entrando bem. Ele entrou muito bem contra o Sport. Ele entrou na fogueira no momento de 3-2 e ontem ele entrou bem no jogo. Depois que o Rodrigo Dourado entrou e a zaga do Inter ficou mais protegida, o Vasco não chegou perto, o Vasco não assustou mais. E outra, não dá pra querer que ele vá decidir o jogo lá na frente com o Galhardo, né? Claro. Esse aí que não quer se identificar, tá reclamando algo nesse sentido, ele não vai voltar após um ano e meio parado fazendo gols, decidindo jogos, não é assim, né? O Atlético encerra a rodada hoje contra... Nesse aí que tu tá com o jornal na mão. Contra o Bahia. São 2 jogos hoje, Botafogo e Goiás, Bahia e Atlético Mineiro. Esse jogo do Atlético é em Salvador? Sim, Botafogo e Goiás é no Rio, Bahia e Atlético Mineiro em Salvador. São 2 jogos que fecham a rodada. Tem alguns jogos que são interessantes. Ontem eu acho que o Goiás tem 3 jogos atrasados, né? Tem. Não sei com quem que eu comentei, eu acho que foi contigo, Oliveira, até depois do jogo, que tem jogos que eles já não despertam mais tanto interesse. Esse, por exemplo, Botafogo e Goiás é um jogo que não interessa muito. Quer dizer, interessa ali pra quem tá mais perto do Grêmio, lá ali pra o Botafogo. Baixo, lá, né? Agora, Atlético Mineiro e Bahia, esse interessa pra ponta de cima. Então os blocos já estão ficando definidos. Mas tu quer ver uma coisa interessante lá atrás? Claro, pra quem tá brigando contra o rebaixamento, 4 times têm 16 pontos. Red Bull Bragantino, Coritiba, Atlético Paranaense, aliás, a dupla Atletiba no rebaixamento, e o Bahia. É que lá para baixo, se pegar assim, ó, do penúltimo, que é o Red Bull Bragantino, até o Grêmio, que é o 10º, são 5 pontos. Tá muito parelho lá para trás, né? Eu via ontem o pessoal do Linha de Passe, da ESPN, debatendo uma coisa que é interessante. Vamos pegar o Palmeiras, tá? Que ontem perdeu pro Fortaleza 2-0. Sabe quantos pontos o Palmeiras está do líder? 12. Ele já está 12 pontos atrás do líder. Em contrapartida, está 6 do rebaixamento. Mesmo sendo o 8º colocado. É óbvio que não vai cair o Palmeiras. Mas olha como o campeonato é traiçoeiro. Tá todo mundo muito embolado nesse campeonato. Eu não teria tanta certeza se não vai cair o Palmeiras, porque numa dessas daqui a pouco... Eu acho que o Corinthians pode cair. Essas questões traiçoeiras aí... O Corinthians, se não abrir os 2 olhos, vai ficar até o final com a corda no pescoço. É fraco o time do Corinthians. É ruim o time do Corinthians. Você acha, hein, Cristiano Oliveira, que o Corinthians, a defesa é ruim ou o Cássio está falhando demais? Porque ontem ele disse que a culpa toda estão dizendo que é dele. Não, eu acho assim, Orestes, o Cássio vive uma fase ruim, tá? Mas o Cássio é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Se o Corinthians achar que o Cássio é o problema, aí tá feia a coisa, né? Aí tá complicado. Ontem a gente comparou, a gente no Esperando Futebol, e depois na jornada o Guimarães até detalhou mais esse aspecto. Claro, a comparação fica injusta, né? O meio-campo do Corinthians com o meio do Flamengo. Então, nem pega o Flamengo, pega outro time. O meio-campo do Corinthians ontem, com Xavier, Camacho e companhia,
Cara, desculpa, é meio campo pra ficar lá embaixo. Tem time que tá atrás do Corinthians que tem meio campo melhor. O Botafogo tá atrás do Corinthians na tabela. Meio Mas aí campo também do tem outra Botafogo coisa, é melhor que o do Oliveira. Corinthians. Mas aí também tem outra coisa. Aí é culpa do Wagner Mancini. Tinha gente melhor no banco, que ele colocou no segundo tempo. Mas até mesmo aqueles Falou que são errado. melhores, Magno, como o Luan, como o Casares, estão jogando nada, né? O Corinthians não tinha um zagueiro no banco ontem. Agora tu vê que interessante, né? O Paulo Autuori foi pro Atlético Paranaense, vai treinar o Atlético Paranaense. Não. Recusou? Não, É manager, É manager, é coach, não sei o quê. Isso é. Mas coordenador técnico. mas ele vai acumular funções no começo. No começo, mas a No ideia... começo, a ideia é ser diretor técnico, mas Isso. nesse início, enquanto eles não acham outro, ele vai acumular Isso. funções. Tá bom, mas não me assustem, então não tô eu de me tão assustei- errado, eu né? me assustei porque eu li outra coisa. Vai ser as duas coisas agora, coach, Silva. não sei Vai o ser quê. as duas coisas. Coordenador técnico, né? O que eu li até da setorista da Banda B, a Monique Vilela, que ele deve estrear já na próxima rodada, Sim, quem sim, sabe. é isso que o Bom, Oliveira então tá falou, bom. isso Vai aí, ser isso aí. Isso. o Mas aí entra outra coisa, viu, Cristiano? Se ele ganhar 2 partidas, acabam efetivando. E ele vai ficar. O Palmeiras busca técnico e tá tentando aí o Miguel Ángel Ramírez. E não sei se vai levar. Quem é que tá mais buscando técnico? O Botafogo definiu o técnico. O Goianiense definiu, eles perderam o Mancini, né? Mas quem é o técnico do Botafogo agora, que eu nem me lembro? Alguém É o Não, Felipe Lazzaroni? É Bruno Lazzaroni. Bruno Lazzaroni. É efetivado. Efetivado. Então, o Atlético Goianiense busca técnico. Ninguém fala no Thiago Nunes. Não. Ninguém fala no Esse é Roger. o problema do cara que subiu e ficou no topo. O salário dele é alto agora, os outros não querem. Não, agora não é. O salário dele não existe, ele não tá empregado. Mas ele se sente. Se sente, num mas outro não patamar. tem. Se sente, mas não tem. É, mas o Roger, por exemplo, ficou desempregado e queria um salário lá em cima. Tá bom, mas não vai levar, porque ele não tem. Mas o último time que o Roger arranjou foi o Bahia. E o Roger estava numa realidade ali de Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, pintou o Bahia para ele. Mano Menezes. Mano Exatamente. Menezes começou, não, porque Corinthians, porque Palmeiras, apareceu o Bahia, velho. Te gruda no Bahia. O Mano Menezes O tinha uma. Roger ainda está naquela fase de que só pega time no início do campeonato? Sim, ele disse, só pega no início. O Mano Menezes tinha uma leve esperança quando o Grêmio estava mal oscilando de daqui a pouco aí o Renato ele pegar o Grêmio. Aí viu que não ia fechar, foi pro Bahia. Tu fica muito tempo sem treinar. Essa do Roger é muito estranha. Tudo bem, só quero pegar no início de um trabalho, mas ganhou o quê? Olha, ganhou estaduais, né? Ganhou o Campeonato Baiano, o Campeonato Mineiro. Sim, e tal. ganhou o Campeonato Baiano nos pênaltis contra o time do Magno Alves lá, que é o sei lá qual. Não, o que eu vejo é o seguinte, que... Acho que ele ganhou Mineiro também, né? E ganhou o Mineiro. O Sapinto veio um técnico português pro Vasco. A gente pode questionar se o Vasco sabe o que tá fazendo. Acho que não sabe, mas enfim. Foi lá Acho no que não pensamento sabe. mágico. Estadual até o Argel ganhou, né? O Palmeiras tá indo no pensamento mágico também agora, buscar o Miguel Ángel Ramírez. Mas esse não me parece Não pensamento parece mágico. pensamento Tem, mas é que tem economia que sai cara, né? É o barato sai caro. E nesse caso nem tão barato assim. Palmeiras no começo do ano conversou com o Sampaoli e disse, não, esse gringo aí que é muita coisa, vamos no Luxemburgo que é o cara da casa. Saiu pela culatra o tiro, né? O Ramírez não parece pensamento mágico. O Ramírez, quer dizer, partindo do Palmeiras talvez, tá? Mas ele é de outra... Eu não questiono. O Ramírez é o acerto por linhas tortas. Eu não é o nome mais questiono a óbvio a se qualidade. buscar. Não, tudo bem, eu não questiono a qualidade do Miguel Ángel Ramírez. Ele é muito... Então vou fazer uma previsão, atenção, liguei minha bola de cristal. Não chega, Comando mental. se contratado em março, Magno, se contratado agora, ele não chega em março no Palmeiras. Pode ser pelo contexto, mas ele é de uma outra categoria, tá? Recebi esse comando mental agora. Ele é de uma outra O categoria. Sampaoli não acertou com o Palmeiras, porque entre outras exigências que foram um pouco exageradas na avaliação dos dirigentes, estava que para todos os jogos, necessariamente, teria de ser voo charter. Ele não aceitava viajar em voos de carreira. Eu quero dizer o então eu vou te seguinte. dizer o seguinte, eu até tudo bem, Palmeiras achou demais o que o São Paulo pediu, beleza, mas tu quer ver que o Palmeiras não sabe o que faz? O Miguel Ángel Ramírez em janeiro desse ano estava no mesmo lugar que ele está agora. Por que o Palmeiras não foi em janeiro buscar ele caindo agora? Porque não sabia. E tem outra coisa também.
A evolução, o Filipão, evolução. Ou a trajetória, não é evolução isso, né? O caminho sim. O caminho Felipão, Mano Menezes, Luxemburgo, se for trocado agora pelo Miguel Ángel Ramírez, é mais ou menos como tu não decidir absolutamente nada a respeito da tua vida o tempo todo. Pensamento mágico. Tu não sabe o que tu quer, tu não sabe o que tu faz, tu não entende. Tu sequer entende. Tu não sabe se tu vai comprar uma bicicleta ou um apartamento. Exato, tu não sabe se vai, sei lá, comer com garfo ou andar de skate, sabe? É isso. Essa de treinadores, e tu tocou no nome do Felipão. Ele estreia amanhã pelo Cruzeiro contra o Operário lá em Ponta Grossa. Não precisava disso, Filipão, pra carreira dele. Mas, cara, eu vou te falar o seguinte, eu não sei o quanto ele tá ganhando, como é que é o projeto, mas eu achei digno do Felipão. Eu achei uma atitude bacana. Ele não vai subir com o Cruzeiro, o primeiro passo é evitar que caia pra Série C. Isso. O Cruzeiro tá com bolinha pra cair pra Série C. Primeiro passo, evitar que caia. E depois começar, quem sabe, ano que vem, voltar pra A. Eu achei bacana a atitude do Filipão, cara. Assim, quando o Parreira treinou o Fluminense na Série C, eu achei bacana. Mas ele vai ganhar um alto salário, né? Não, independente de quanto ele vai ganhar, e eu acho que ele tem que ganhar, cara. Ele é um cara técnico pentacampeão do mundo, eu não sei se ele... Eu não acho que ele tem aqui de graça, claro que não. Eu só acho que é digno, eu concordo. Foi pra Série B, é um grande desafio. Ele não precisava disso pra carreira dele, mas ele vai buscar esse desafio. Agora, ele vai ser bem remunerado por Oliveira, isso para treinar o Cruzeiro tem que ser muito bem remunerado e ganhar insalubridade. Porque a rodada assim, outra também, a torcida tá invadindo a toca e metendo o nariz na cara. Cristiano Silva, aconteceram duas coisas esse ano que ninguém imaginava que fosse acontecer. O técnico do América Mineiro, que por acaso conhecemos bem, que é o Lisca, conhecido por ser louco. O técnico do América não quis ir pro Cruzeiro. E 2 dias depois, o técnico da Chapecoense, Humberto Louser, não quis ir pro Cruzeiro. Detalhe. Quando antes, como diria o outro, quando antes na história desse país, o técnico do América e o técnico da Chapecoense negariam o Cruzeiro. Detalhe, o Filipão... E eles estão certos. O Filipão negou a primeira vez. Foi só quando o Humberto Louser disse assim, não vai, peraí, porque eu vou ter que ir lá. Agora, nós estamos chegando ao final. Se o Filipão tirar o time... Então, só para dizer, Zé, se o Filipão tirar o time da Série B e colocar na A no ano que vem, vou dizer uma coisa, aí é um herói, né? Não, aí... O Filipão não quis o Bahia, viu? O Filipão foi tentado para assumir o Bahia e não quis. Se o Filipão subir esse ano o Cruzeiro, ele merece uma estátua na Toca da Raposa. Na 1 e na 2, uma estátua para cada... Se é que o Cruzeiro vai continuar com a Toca da Raposa, né? Também tem isso. Pode ter que entregar também, né? Bem, eu dizia, nós estamos chegando já praticamente ao final do nosso ganho do jogo desta segunda-feira, uma semana de grandes jogos. Só recupera para mim memorizar, Carlos. A Libertadores são os jogos... Quinta-feira só por Facebook. Internacional Duplex. Contra o Católica. Inter contra, na verdade é Católica e Inter e Grêmio América de Cali. Colorado joga pelo empate lá, né? Isso, e o Grêmio já está classificado. Detalhe que o Inter pode até perder e classificar também. Bem, nós estamos com menos de 15 minutos para estrear um novo programa na grade de programação da Rádio Guaíba. Eu quero, ao encerrar o nosso Ganhando do Jogo, desejar sorte, sucesso, boas-vindas ao Júlio Ribeiro, que é novo integrante do grupo de profissionais aqui da Rádio Guaíba e que começa o Boa Tarde Brasil daqui um pouquinho depois do correspondente Guaíba Badesul. Então, que ele seja bem-vindo, que tenha sucesso. E vai ter. É uma, não tem a menor dúvida que vai ter uma proposta de valorização, de informação, que vai tratar de política, vai tratar de economia, terá participação de convidados de peso, com opiniões de peso, colunistas, com uma tendência a grande repercussão. E os que estão habituados a acompanhar o Esfera Pública poderão continuar acompanhando o Esfera Pública. Na sequência, 15h, vem o Esfera com o comando da Taline. Então fica esse registro. Na sequência, nós vamos ter o noticiário com a apresentação da Fernanda Bagatini e logo depois, então, a estreia do nosso querido Júlio Ribeiro. Ele diz que tá pelo corredor, que tá ansioso com a estreia. Colorado, ele andava meio cornetando o Inter, mas agora parece que deu uma acalmada. Acho que o peso do microfone da Guaíba ele vai se acalmar parece que deu uma acalmada das cornetas do Inter, que o Júlio Ribeiro queria a demissão do Cudê também. Admirador do Moisés, lateral esquerdo. O Júlio Ribeiro acha que o Moisés tem que ser titular do Inter. Tô sacaneando, Júlio, tô sacaneando.
Bem, então é isso. Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado aos companheiros que estiveram participando da edição de hoje. Estaremos de volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, em nome do Banco Banrisul. Empréstimo consignado é no Banrisul. E você, a nossa parceria faz a diferença. Vem aí Fernanda Bagatini com as notícias e depois tem a estreia do Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro aqui pela Rádio Guaíba. Tchau, até amanhã.